Fala galera, Novitimengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Flamengo, contratação de Danilo, lateral da seleção brasileira, se torna prioridade no rubro-negro. O Flamengo voltou a focar no mercado da bola. Uma das principais potências do futebol brasileiro, o rubro-negro carioca segue encantando aos torcedores neste início de 2024. É bem verdade que em quantidade poucos nomes foram contratados. Entretanto, os 3 que chegaram podem e devem ser fundamentais para o time de Tite. O uruguaio de La Cruz, inclusive, já caiu nas graças dos torcedores. O meio-campista rapidamente se adaptou ao Brasil e vem fazendo um grande trabalho em campo. Porém, Tite ainda enxerga algumas carências no elenco e até por isso deseja reforços. Uma das prioridades neste momento parece ser a chegada de um novo lateral direito. Desta forma, segundo Fabrício Lopes, o nome favorito do treinador e do clube é o do lateral direito Danilo, que pertence à Juventus e representa a seleção brasileira. Entretanto, o jornalista ainda repercute que seria extremamente difícil tirar o brasileiro da Europa neste momento, o que pode fazer com que o Flamengo foque em outros nomes. Um jogador que vem sendo ligado ao clube é o argentino Gonzalo Montiel, do Nottingham Forest. Campeão do mundo em 2022, o argentino já é especulado no rubro-negro há alguns bons meses. Outro atleta é Matheus Henrique, do América Mineiro. De acordo com a rádio Itatiaia, o rubro-negro inclusive já fez uma sondagem para saber a situação do jovem. Flamengo procura empresário e avalia a investida por titular do América Mineiro. O Flamengo, mesmo com a janela de transferências fechada, segue sendo assunto no futebol brasileiro, com alguns nomes sendo cotados para deixar o time. Gabigol é o principal deles, tendo, segundo Carlos Mion, chances de ser vendido pelo Flamengo ainda no meio desta temporada de 2024. Outro que pode estar de saída é o lateral direito Wesley, que está em pauta no Brighton, da Inglaterra, e deve receber uma proposta formal. Inclusive, já pensando na possibilidade de perder o jogador, a equipe carioca vem monitorando alguns laterais, como por exemplo Montiel, do Sevilha. Todavia, além do argentino, outros nomes vêm sendo avaliados pela diretoria do mais querido, sendo um deles, o jovem Matheus Henrique, que atualmente joga pelo América Mineiro. O jogador, de acordo com a rádio Itatiaia, foi procurado por representantes do mais querido, que buscaram entender a situação do atleta no Coelho. Os contatos foram iniciais com o mais querido, visando entender o tempo de contrato do atleta no América, seu salário e valor de mercado. A informação, segundo a fonte, foi confirmada por pessoas próximas ao jogador. Em 2024, Matheus acumula 10 partidas disputadas e 2 assistências. Flamengo impõe uma única condição para liberar Gerson ao Al Hilal de Jorge Jesus. O Flamengo é, sem sombra de dúvidas, um dos times mais poderosos da América Latina em aspectos esportivos e também financeiros, tendo o segundo elenco mais caro da Libertadores. Não obstante, é fato que quando comparado aos europeus e até mesmo aos times da Arábia Saudita, o clube carioca encontra dificuldades para negociar. Ainda assim, com uma ótima gestão, o clube tem conseguido afastar o interesse dos times do exterior e manter seus principais nomes como Pedro. Outro que também vem sendo especulado em equipes de fora do país é o meio-campista Gerson, que vive grande fase com Tite e foi procurado pelo Al Hilal de Jorge Jesus. Contudo, conforme repercutido pelo portal Mundo Rubro-Negro, o mais querido só aceitará negociar o meia pelo valor de sua multa rescisória. Neste cenário, o time não se coloca à disposição nem mesmo para tentar conversar sobre um valor, obrigando os sauditas a arcarem com o valor exorbitante da multa do meia se quiserem de fato contratá-lo. O portal afirma que a multa do jogador é de 80 milhões de euros, 432,5 milhões de reais, valor que deixa o Mengão tranquilo em relação ao assédio saudita. Gerson tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e nesta temporada, acumula 6 partidas com uma assistência distribuída até aqui. Ex-Flamengo, Jorge Sampaoli recusa o Atlético Mineiro e define onde quer trabalhar. O técnico Jorge Sampaoli, de 64 anos, segue sendo assunto no futebol brasileiro, último país em que trabalhou, tendo passagem apagada pelo Flamengo. Todavia, mesmo tendo deixado o rubro-negro em baixa, o argentino chegou a ser avaliado pelo Atlético Mineiro, mas ressaltou a pessoas próximas que não quer trabalhar no Brasil. Além disso, o próprio Atlético Mineiro optou por fechar com Gabriel Milito, que já se acertou com o clube e deve ser anunciado muito em breve. Já Sampaoli também está planejando a sequência de sua carreira, não tendo a intenção de pausar sua carreira após o fracasso no Flamengo.
Susso porque, segundo a apuração do jornalista Fred Augusto, especializado em notícias do Galo, o argentino não quer mais trabalhar na América Latina. De acordo com ele, o treinador só irá avaliar ofertas de fora da América Latina e priorizará um projeto no exterior, onde já teve alguns trabalhos desenvolvidos. Vale ressaltar que nos últimos meses o técnico foi especulado em grandes equipes do continente, sendo alguns deles o Boca Juniors, o Colo-Colo e o Botafogo. Não obstante, embora priorize uma ida para o exterior, até o momento, o argentino não recebeu nenhuma oferta da Europa, apenas algumas sondagens da Arábia. Flamengo pode realizar investida milionária por Montiel da seleção argentina. O Flamengo mais uma vez fez uma excelente janela de transferências e, além de contratar nomes de peso, manteve a maioria dos seus principais jogadores. Não obstante, para a janela do meio deste ano, a tendência é que o mais querido receba ofertas da Europa e dificilmente consiga segurar certos nomes. Em virtude disso, o rubro-negro já tem buscado novos nomes para a lateral e tem como prioridade um campeão do mundo com a Argentina. Trata-se de Gonzalo Montiel, sonho antigo do clube carioca e que, segundo Luiz Antônio Rubro-Negro, será uma das prioridades em caso da saída de Wesley. O jogador é muito bem avaliado pela diretoria, que já fez sondagens para contratá-lo no ano passado, mas acabou esbarrando nas exigências do Sevilha. Todavia, com o atleta em fim de empréstimo junto ao Nottingham Forest, onde tem alternado entre titular e reserva, os cariocas acreditam que podem conseguir um negócio. Isso porque a tendência é que o jogador não seja comprado em definitivo pelos ingleses e retorne ao Sevilha, onde também não deve ter espaço, o que tende a facilitar as tratativas. E você, torcedor? O que acha de Gonzalo Montiel no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.